Quando eu era criança, minha pequena cidade tinha sua própria história. Daquelas lendas de terror que todo lugar parece ter. A nossa era chamada o Barqueiro. A história dizia que o barqueiro roubava crianças que comportavam mal. E o que ele fazia com elas mudava de acordo com a pessoa que contava. Porém, qualquer que fosse a versão, a mensagem era sempre a mesma. Ouçam seus pais, não falem com estranhos e nunca saiam sozinhos. Senão, o barqueiro vai levar vocês para o outro lado. Infelizmente, em 1999, 3 meninas desapareceram e nunca foram encontradas. E desde então, a lenda passou de história a uma realidade assustadora. Em 2007, quando eu tinha 11 anos, eu, Jonas e meu primo Mateus resolvemos dar uma caminhada pelo mato que ficava atrás de nossas casas, à procura de um lugar onde pudéssemos construir o nosso forte, o nosso lugar de brincar. Mateus foi o primeiro a notar. Era um barraco pequeno, velho, feito de ladas enferrujadas, papelão caindo aos pedaços e um teto de tábuas que parecia despencar a qualquer momento. Aposto que algum mendigo mora aqui, murmurou Jonas. Que mendigo? Aqui não tem mendigo, eu disse. Então deve ser o barqueiro, disse Mateus sorrindo. No interior do barraco, o fedor de mofo e podridão era quase insuportável. Tudo o que havia lá dentro era uma cama com o colchão todo manchado, um fogão de pedra e barro e uma mesinha com vários potes de vidro cheios de água suja e insetos. Em um outro pote pendurado no teto estava uma fotografia polaroid de uma garotinha toda inchada e azul, como se tivesse morrido afogada. Quem será essa menina? Perguntei. Sei não. E de onde vem esse fedor? Perguntou Jonas. De trás do barraco encontramos uma cisterna coberta por tábuas, pedras e mato. Ali, o fedor ainda pior. Parecia que o buraco estava cheio de animais mortos. Enquanto olhávamos para a tampa da cisterna, ouvimos o estalo de folhas sendo pisadas lá no mato. Aquilo foi o suficiente para a gente disparar numa carreira tão louca que parecia que o barqueiro estava correndo atrás de nós. Poucas semanas depois, para a surpresa e tristeza de todos, o meu amigo Jonas desapareceu sem deixar rastros. Ninguém dava notícia do meu amigo ou sabia do seu paradeiro. Os comentários na escola eram que Jonas tinha sido levado pelo barqueiro. E para piorar ainda mais a situação, alguém escreveu no muro da escola com letras enormes e vermelhas: o barqueiro é real. No mesmo dia, a escola repintou o muro. Mas os sussurros continuaram. Poucos dias depois, os pais de Jonas mudaram da cidade, abandonando a casa com tudo o que tinham. Dizem que o único que levaram foi a roupa do corpo. Um mês depois, foi a vez do meu primo Mateus desaparecer. Agora ninguém duvidava. O barqueiro realmente existia. Assim como os pais de Jonas, os pais de Mateus abandonaram a casa sem levar nada. As 2 casas mobiliadas, fechadas e abandonadas, pareciam símbolos do mal, da má sorte. Ninguém sequer tinha coragem de passar pelas calçadas das casas. A maioria preferia cruzar para o outro lado da rua. Enquanto isso, a polícia continuava sem encontrar uma solução para o sumiço dos meus melhores amigos. A culpa era do barqueiro, da lenda que crescia com o passar dos dias. Certo dia, o delegado João Queiroz, mais conhecido como João Grandão, apareceu na nossa casa fazendo perguntas. João Grandão puxou 2 cadeiras da sala de jantar, sentou em uma delas e disse para eu sentar na outra bem de frente para ele. João Grandão era um homem enorme, careca, bigodudo, com quase 2 metros de altura e uma barriga que parecia arrebentar os botões da camisa a qualquer momento. O que vocês foram fazer lá no mato? Perguntou ele. Nada não, seu delegado. Nós estávamos apenas procurando por um lugar para brincar.
Respondi. Vocês encontraram ou ouviram alguma coisa? Perguntou João Grandão. Nós encontramos um barraco velho caindo aos pedaços. Só isso. Não vimos mais nada, não. Respondi. Ele deu um sorriso irônico e disse: Não precisa ter medo. Eu sou a única pessoa a quem você pode confiar e contar a verdade. Vocês ouviram alguma coisa? Alguma voz ou sussurro? Perguntou o delegado. Não, senhor. Respondi. Tem certeza? Perguntou João Grandão, tirando uma fotografia polaroid do bolso, igual a que vimos no pote do barraco. 3 meninas inchadas e azuis. Elas desapareceram em 1999 daquele mesmo lugar, disse João Grandão. O que aconteceu com elas? Perguntei. Ele me olhou por alguns segundos e disse: Você não vai querer saber a resposta, filho. João Grandão guardou a foto de volta no bolso da camisa, levantou e saiu. Um mês depois, outra criança desapareceu. Dessa vez foi Ângela, uma colega de classe de 12 anos. Dizem que antes de desaparecer, ela contou a uma das professoras que ouvia batidas na janela do seu quarto. O curioso é que seu quarto ficava no 2º andar da casa. Daquele dia em diante, a cidade inteira entrou em pânico. As crianças somente saíam de suas casas em grupos ou acompanhadas de um adulto. E ninguém, nem mesmo os adultos, saíam de suas casas depois que escurecia. Poucos dias depois, o zelador da escola foi encontrado enforcado nas proximidades do barraco. Para o delegado João Grandão, o zelador era sem a menor dúvida o responsável de todos os sumiços, e que seu suicídio certamente tinha sido por peso de consciência. O alívio foi geral. O barqueiro finalmente havia pago por suas atrocidades, apesar de nunca encontrar algo que o conectasse com o desaparecimento das crianças. Porém, o alívio e a tranquilidade não durou muito tempo, pois menos de um mês depois, uma aluna do 6º ano chamada Sara desapareceu em plena luz do dia, enquanto voltava da biblioteca. O pânico retornou. A lenda renasceu. O tempo foi passando e nada do delegado João Grandão encontrar o culpado ou culpados. Até que um dia o treinador de educação física da escola foi preso e declarado publicamente como responsável de tudo. No escritório do treinador foram encontradas várias fotografias polaroides das crianças desaparecidas. O pobre treinador jurava por todos os santos que era inocente e que as fotografias não passavam de incriminação por parte do verdadeiro culpado. Mas de nada adiantou. O treinador, o bicho-papão, o monstro, foi julgado e condenado à prisão perpétua. Depois daquele dia, a cidade voltou a respirar. E o tempo passou. Eu cresci e fui viver e trabalhar em uma outra cidade. Poucos meses atrás, a história da minha cidade voltou a ser notícia. O verdadeiro barqueiro foi encontrado. Segundo os noticiários, o delegado João Queiroz foi preso em conexão com o assassinato de pelo menos 18 crianças e um adulto. No porão da residência do delegado, foram encontradas fotografias do zelador e de 18 crianças das 20 desaparecidas, todas tiradas antes e depois de serem assassinadas. Todas as vítimas foram jogadas dentro de uma velha cisterna de uns 20 metros de profundidade localizada atrás do barraco. Os restos mortais de Jonas e Mateus também foram encontrados dentro da cisterna. Porém, até o momento, a polícia não sabe informar com certeza se João Grandão também é o responsável pela morte dos dois. Pois, ao contrário das outras vítimas, nenhuma fotografia deles foi encontrada. O barqueiro não era um mito. E também não era o treinador. Era o delegado João Grandão, o homem mais respeitado da cidade. Hoje eu fico pensando por que o delegado João Grandão fez o que fez. Ninguém sabe. O único que eu sei é que ele certamente é inocente
do desaparecimento dos meus melhores amigos.